Questões comentadas sobre atos administrativos. Questão 1. Julgue o item abaixo, relativo a atos administrativos, com base na doutrina de referência. As licenças, autorizações, decretos, certidões e atestados representam atos administrativos dotados do atributo da imperatividade. Comentários. Os atos administrativos impõem-se a terceiros, independentemente de sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. Esse é o atributo da imperatividade. Nem todos os atos administrativos, contudo, possuem esse atributo, pois nem todos impõem obrigações a terceiros. Essa exceção ocorre nos atos solicitados à administração, ou seja, direitos solicitados pelo administrado, como licenças, permissões e autorizações, e nos atos enunciativos, como pareceres, certidões e atestados. Os atos mencionados no enunciado, portanto, são atos não dotados do atributo da imperatividade. Portanto, a questão está incorreta. Questão 2. Acerca do regime jurídico-administrativo e dos princípios jurídicos que amparam a administração pública, julgue o item seguinte. A prerrogativa de presunção de veracidade dos atos da administração pública autoriza a aplicação de penalidade disciplinar a servidor público com base na regra da verdade sabida. Comentários. A verdade sabida corresponde ao fato que representa uma infração, por meio da observação direta da autoridade competente, sem necessidade de comprovação documental. Essa prática só se aplica ao âmbito militar, uma vez que a sanção administrativa com base na presunção de veracidade ou verdade sabida não pode ser aplicada a servidores públicos civis. Portanto, a questão está incorreta. Questão 3. A respeito da organização administrativa e dos atos administrativos, julgue o item subsecutivo. Caso seja fornecida certidão, a pedido de particular, por servidor público do quadro do Tribunal Regional Eleitoral, é correto afirmar que tal ato administrativo possui presunção de veracidade, caso o particular entenda ser falso o fato narrado na certidão, inverte-se o ônus da prova e cabe a ele provar, perante o Poder Judiciário, a ausência de veracidade do fato narrado na certidão. Comentários. A presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção juris tantum, presunção jurídica que pode ser elidida caso exista prova em contrário, o que significa que os atos estão adequados ao direito e verídicos quanto aos fatos. Portanto, a questão está correta. Questão 4. No que se refere ao ato administrativo, julgue o item que se segue. O aluguel, pelo Tribunal Regional Eleitoral, de espaço para ministrar cursos de especialização aos seus servidores constitui ato administrativo, ainda que regido pelo direito privado. Comentários. Aluguel é um contrato bilateral, paritário, disciplinado pelo direito privado. Ato administrativo, por outro lado, é uma manifestação de vontade unilateral da administração, formulada por agente que a representa, sob regime de direito público. Portanto, a questão está incorreta. Questão 5. No que se refere aos atos administrativos, julgue o item subsequente. Incorre em vício de forma a edição, pelo chefe do Executivo, de portaria por meio da qual se declara de utilidade pública um imóvel, para fins de desapropriação, quando a lei exigir decreto. Comentários. A forma é o meio de exteriorização do ato administrativo e o revestimento da vontade administrativa. Se a forma está prevista em lei, está de observância obrigatória. A declaração de utilidade pública, conforme prevê o artigo 6º do Decreto-Lei L. nº 3.365 de 1941, é de competência exclusiva e privativa do chefe do Executivo por meio de decreto, e não por meio de portaria, como mencionado no enunciado. O artigo 6º menciona: a declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República,
governador ou interventor ou prefeito. Dessa forma, a questão está correta. Questão 6. Considere que determinada autoridade do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí tenha negado o pedido administrativo feito por um servidor do quadro, sem expor fundamentos de fato e de direito que justificassem a negativa do pedido. Nesse caso, o ato administrativo praticado pela autoridade do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí apresenta vício de forma. Comentários. De acordo com a Lei da Ação Popular, artigo 2º, são nulos ou anuláveis os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de vício de forma. Para a configuração do caso de nulidade, observar-se-á a inexistência ou irregularidade de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Portanto, a questão está correta. Questão 7. A organização administrativa do Estado é de fundamental importância à capacidade do poder público de responder às demandas da sociedade de maneira eficiente. No que diz respeito à administração, julgue o item subsecutivo. O fato administrativo trata de ações que não representam uma vontade, mas somente a necessidade executória, ao passo que um ato administrativo pode ser considerado uma manifestação de vontade e uma declaração do Estado com produção imediata de efeitos. Comentários. A diferença fundamental entre fato administrativo e ato administrativo é que no último há a manifestação de vontade humana, agentes públicos, que acaba por produzir efeitos jurídicos imediatos e relevantes para a administração. Já o fato administrativo, embora também relevante para a administração, é uma ocorrência que não tem efeitos ou é relevante para a administração somente indiretamente. É, em geral, uma atividade material de cunho técnico ou mecânico, visando a produção de efeitos jurídicos, com fim de atender o interesse público. Portanto, a questão está correta. Questão 8. Os atos administrativos são emanados de agentes dotados de parcela do poder público e, por isso, estão revestidos de certas características que os tornam distintos dos atos privados em geral. Nesse contexto, é correto afirmar que, pelo atributo do ato da autoexecutoriedade, o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Comentários. Os atributos dos atos administrativos são presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. A presunção de legitimidade informa que o ato administrativo presume-se editado conforme a lei e o direito. Esta é uma presunção iuris tantum, ou seja, admite contestação e prova em contrário. A imperatividade informa que o ato administrativo é cogente, ou seja, ele é editado com a característica do ius imperi do Estado, em decorrência da supremacia do interesse público sobre o privado. A autoexecutoriedade representa a possibilidade de a administração executar diretamente seus atos e fazer cumprir suas determinações sem precisar recorrer ao judiciário, admitindo-se até o uso de força, se necessário, sempre que for autorizada por lei. Logo, a questão está correta. Questão 9. Manuel, servidor público e chefe de determinada repartição, emitiu certidão de dados funcionais a seu subordinado, o servidor Pedro. Passados alguns dias da prática do ato administrativo, Manuel decide revogá-lo por razões de conveniência e oportunidade. Cumpre salientar que o mencionado ato não continha vício de ilegalidade. A propósito dos fatos narrados, a revogação está incorreta, porque certidão é ato administrativo que não comporta tal instituto. Comentários. A doutrina estabelece a impossibilidade de revogação de determinadas espécies de atos administrativos, como os atos consumados, irrevogáveis, que gerem direitos adquiridos, atos vinculados, atos enunciativos, atos de controle e atos complexos. Neste sentido, as certidões são espécies de atos enunciativos, não podendo ser revogadas,
uma vez que atestam situações de fato ou emitem mera opinião da administração, não ensejando a produção direta de efeitos a particulares. Portanto, a questão está correta. Questão 10. Indivíduo que possui licença para dirigir veículo automotor foi acometido por doença que o tornou incapacitado para conduzir o tipo de veículo para o qual era habilitado. Nessa situação hipotética, caberá ao órgão administrativo competente extinguir o ato administrativo concessivo da licença para dirigir por meio de cassação. Comentários. Ocorre a cassação nas hipóteses em que o ato administrativo é extinto por ilegalidade superveniente em face de descumprimento dos requisitos impostos para sua expedição pelo beneficiário. Ocorre, portanto, quando o beneficiado do ato deixa de cumprir os requisitos de quando teve o ato deferido. Trata-se de hipótese de ilegalidade superveniente por culpa do beneficiário. Portanto, a questão está correta. Questão 11. Julgue o item a seguir. Os atos administrativos, quanto ao grau de liberdade da administração pública para decidir, podem ser vinculados ou discricionários. Comentários. Os atos vinculados são aqueles definidos em lei que não conferem ao agente público qualquer margem de escolha. De fato, nestes casos, a lei que regulamenta a edição do ato dispõe acerca de todos os seus elementos, com critérios objetivos, impedindo o administrador de se manifestar de forma diversa, com a intenção de perseguir o interesse público. Por sua vez, os atos discricionários, não obstante estejam regulamentados por lei, admitem uma análise de pressupostos subjetivos pelo agente estatal. Com efeito, nesses casos, a lei confere ao administrador público uma margem de escolha em relação à forma ou momento de atuação, dentro dos limites estipulados pela legislação. Dessa forma, a questão está correta. Questão 12. Julgue o item a seguir. Em situações pontuais e emergenciais, justificadas pelo interesse público, em que a aplicação de meios indiretos de coerção não seja suficiente, o poder público pode pôr em prática imediatamente o ato administrativo. Tal providência decorre do atributo ou característica desse ato administrativo, qual seja a autoexecutoriedade, sem prévia decisão judicial, mas com contraditório diferido. Comentários. Em situações pontuais, a aplicação de meios indiretos de coerção não atende ao interesse público, tornando necessária a aplicação de meios diretas de execução dos atos administrativos. Em tais situações, o Estado executa que ato administrativo diretamente, frente ao descumprimento pelo particular. Novamente, salta aos olhos a desnecessidade de recurso ao judiciário para a prática do ato, podendo ser executado imediatamente. Ressalte-se, ainda, que, em situações emergenciais, desde que o interesse público justifique a necessidade de uma atuação urgente, sob pena de serem causados prejuízos ao interesse da coletividade, o poder público poderá executar o ato administrativo sem que tenha havido processo anterior. Nesses casos, após a prática do ato e evitado o dano ao interesse público, será admitido o exercício do contraditório pelo interessado. Trata-se de situação de contraditório diferido ou postergado. Dessa forma, a questão está correta. Estas questões se referem a pontos fundamentais para a sua prova. Ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!